Já estamos? Ok, muito obrigado, Maria. Muito boa tarde a todos. Eu penso que já estamos em direto via Facebook e também aqui a partir da plataforma Zoom para mais uma iniciativa comemorativa do Mês Internacional da Arquitetura Paisagista, promovido pela Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e, concretamente, um ciclo de seminários ou webinars, como agora lhe chamamos, em torno de Gonçalo Ribeiro Teles e daquilo que foi o homem, a personalidade e obviamente também a sua obra. Na circunstância, hoje estamos aqui reunidos virtualmente, maioritariamente, para assinalar a dimensão política de Gonçalo Ribeiro Teles. E para mim, pessoalmente, enquanto moderador desta ação, é uma grande felicidade estar aqui hoje, neste nosso encontro, porque, e peço desculpa pelo puxar da brasa a esta sardinha em particular, mas entendo que a dimensão política de Gonçalo Ribeiro Teles é, porventura, aquela que melhor condensa o seu trajeto, a sua obra e precisamente o seu contributo para todos nós e para o nosso país. Eu tenho particular afinidade à figura do senador, enfim, no sentido etimológico da sua palavra, do sénex, dos anciãos, da comunidade, os eméritos, os sábios da comunidade a quem se busca conselho, e identifico precisamente Ribeiro Teles como para mim, três, no limite 4 senadores do meu tempo, sendo obviamente Ribeiro Teles um deles, o outro Eduardo Lourenço e também Adriano Moreira, e depois, embora tenha tido já menos contacto, fruto da minha idade, com Agostinho da Silva. E efetivamente são figuras cimeiras cujo pensamento, cuja obra, cujo contributo os consolidaram como referências maiores da nossa cultura nas mais variadas áreas e, concretamente, no caso de Ribeiro Teles, na intervenção enquanto arquiteto paisagista, enquanto técnico de intervenção no espaço público, mas muito mais do que isso. Também, obviamente, como político, como homem público e como pensador deste país. Tentar compilar as realizações enfim, de alguém que fez tão bom e que o fez durante tanto tempo, sempre em prol dos outros e de causas que acreditava sempre maiores do que si próprio, não é fácil. E igualmente tentar interpretar a complexidade do pensamento, um pensamento tão curioso, tão atento, como era o de Gonçalo Ribeiro Teles, relativamente a tudo que o envolvia, é sempre também problemático. Conseguimos identificar claramente em Ribeiro Teles, seja qual for a abordagem de análise da sua vida, uma defesa intransigente do humanismo, uma vincada ética, democrática e ambiental, e também sempre uma profunda solidariedade intergeracional. Em tempo algum, Ribeiro Teles se preocupou com o seu tempo, sem se preocupar com aquilo que seria o tempo dos vindouros e aquilo que era o legado que lhes era deixado pela sua geração. Um sonhador pragmático. O título dado à exposição da sua obra, realizada em 2013 em Évora, A Utopia e os Pés na Terra, acho que é dos títulos mais felizes, porventura, que alguma exposição alguma vez teve, porque condensa na perfeição aquilo que era a realidade do pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles, nunca o construir castelos no ar, mas sempre tendo em vista o como e o quando é que se poderia realizar, sempre uma constante no seu pensamento e na sua obra, e executando sempre esta arte científica de mediação entre os anseios e as necessidades, as expectativas do homem e aquilo que eram os ritmos e o determinismo do meio que o enquadra e os valores e recursos que o sustentam. Portanto, é um desafio grande aquele que nos propomos realizar aqui,
Mas, e principalmente, lá está, a análise da dimensão política. Porquê? Porque Gonçalo Ribeiro Teles entendeu, leu, como provavelmente nenhum outro, no seu tempo e se calhar até hoje, a força, o poder político não partidarizado, importa sempre dizê-lo, daquilo que é a intervenção do espaço público, a construção do espaço público, seja a que escala for, desde o pequeno jardim até à grande região, até ao país. Ribeiro Teles percebeu que construir o espaço é efetivamente uma atitude política, é a afirmação de uma estrutura de poder que se inscreve sobre o território em cada tempo e que vai evoluindo ao longo do tempo, porque também as pessoas que são a sua alma o vão fazendo. Portanto, há esta dimensão de Ribeiro Teles sem complexos, sem hesitações, sempre abraçou de peito aberto esta necessidade de uma intervenção política através da arquitetura paisagista. E, tendo presente esse espírito, não hesitou em fazer aquilo que, se calhar, muita gente hesitaria. Ele foi ensinado políticos. Antes do 25 de Abril, portanto, em tempos de ditadura, fez parte da oposição democrática, fez, através da sua atuação cívica, um episódio dos mais marcantes será, porventura, a sua intervenção nas cheias de 67, quebrando um silêncio opaco sobre a realidade que já ia sendo, então, o desordenamento do território e a ocupação indevida de espaços fundamentais aos ciclos naturais, aos ciclos biofísicos essenciais, ao sistema vascular da paisagem, mas também depois, através de uma atividade política associada a outros movimentos, por exemplo, o apoio à candidatura do general Humberto Delgado, também a contestação mais tarde já ao regime marcelista, e, portanto, sem nunca virar as costas a esta batalha. No pós-25 de Abril também, e embora monárquico convicto, abraçou plenamente a colaboração com o regime republicano na construção do regime democrático, no apoio ao erguer do país após o período de ditadura e esta entrada num tempo novo. Fez parte dos governos provisórios, fez parte do primeiro governo constitucional liderado pelo Dr. Mário Soares, que de resto, desde então e até ao fim, sempre foi uma voz elogiosa daquilo que tinha sido o contributo de Ribeiro Teles e de quão marcante havia sido esse contributo. Portanto, também aí vincar a dimensão de influência de Ribeiro Teles. Fez também depois, mais tarde, parte do governo liderado por Pinto Balsemão, foi deputado à Assembleia da República, foi vereador, e foi sempre um cidadão interventivo, e muito atento e sempre empenhado, muitas vezes, em sonhar um país muito mais ousado do que aquele que o global da sociedade ousava, passo aqui a redundância e a repetição, peço desculpa, sonhar. E porque efetivamente este desafio é ousado também, lá está, insistindo neste termo que me parece feliz, estamos aqui reunidos. E se por um lado estamos aqui reunidos na geografia sem espaço que é a internet e que nos priva do contacto próximo uns com os outros, do olhar mais expressivo, da proximidade, do calor humano, por outro lado, a abrangência deste espaço e o quebrar de barreiras que ele representa é também uma boa metáfora, parece-me a mim, para aquilo que era o alcance da mensagem e da palavra de Ribeiro Teles, que jamais se deteve em filiações partidárias, em ideologias, em geografias, em regionalismos. Ribeiro Teles focava-se sempre na missão que tinha em mãos, precisamente de sonhar um país mais equilibrado, uma paisagem mais harmoniosa, um futuro mais feliz, mais radiante, mais humano para os seus concidadãos e, portanto, nunca olhou aos rótulos, por assim dizer, que as pessoas pudessem ou não ostentar, centrando-se sempre nos valores comungados e na missão definida. Mas, para partilhar este desafio e para nos dar aqui um contributo precioso, vamos contar hoje aqui com alguns testemunhos de extrema importância, e eu começava desde já por apresentar o nosso primeiro orador, que é precisamente Dom Duarte Pio de Bragança. Sua Alteza Real fez
a quem agradeço desde já novamente a disponibilidade para participar neste nosso encontro. Eu não vou, face à dimensão dos nossos convidados hoje, eu não vou tentar aqui, ingloriamente, reproduzir as suas biografias, porque são trajetos longos e brilhantes, mas aqui gostaria de destacar na personalidade de Dom Duarte, efetivamente, um grande trabalho de diplomacia. Também ele, um resistente e um lutador pelos valores democráticos no pré-25 de Abril e depois mais tarde no pós-25 de Abril, peço desculpa. Também enquanto representante da causa monárquica, abraçando em pleno uma cooperação aberta com o regime republicano, precisamente centrado no valor de Portugal, da sua cultura, do seu povo e do seu progresso. E nesse sentido, e num sentido até mais amplo, eu gostaria também de destacar aqui o grande papel de diplomacia, embora muitas vezes discreto, que Dom Duarte tem tido e que teve no passado, por exemplo, na causa timorense, da qual foi precursor, juntamente com outras personalidades, mas foi figura agregadora dos esforços de defesa da causa timorense, muito para lá, inclusivamente, da independência de Timor-Leste, tendo, através da Fundação Dom Manuel II, que presido, envidado os mais recorrentes e mais notáveis esforços para dotar aquele país de recursos, que infelizmente não são tão abundantes como seriam ao nível da escolarização e também através desse processo da promoção de um futuro melhor e mais risonho para os nossos irmãos timorenses. E Dom Duarte, passava-lhe a palavra lançando-lhe aqui uma questão, porque, enfim, Ribeiro Teles, monárquico convicto, fundou o Partido Popular Monárquico e, portanto, tentou promover em si uma reflexão em torno do regime republicano versus o regime monárquico. E agarrando em alguns textos dele que estão compilados num livro que eu acho que é soberbo e recomendo vivamente a leitura para que se perceba plenamente o pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles. É uma edição da Real Associação de Lisboa e é eloquentemente intitulado Porque Sou Monárquico, e realmente condensa um conjunto de textos de Ribeiro Teles e num deles, que lá está, e que é precisamente o prefácio, integra o prefácio a uma obra biográfica de Dom Duarte. Gonçalo Ribeiro Teles evoca a pátria com figura humana na sua figura e num outro, intitulado precisamente Porque Sou Monárquico, identifica aqui a monarquia como aquele regime que garante uma isenção face à influência de fatores externos e circunstanciais, assegurando a passagem da tradição e fazendo a ligação entre o tempo passado, o tempo presente e projetando um futuro enquanto unidade. Sendo certo que este pensamento de facto transparece inteiramente na ideia de paisagem, ou seja, o pensamento monárquico transpira plenamente para a ideia de paisagem, a questão que lhe lançava era se efetivamente nós conseguimos, no pensamento político e monárquico de Gonçalo Ribeiro Teles, encontrar uma influência recíproca também das questões de paisagem. E passava-lhe a palavra. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente vou ter que seguir o resto da conferência através do meu telefone durante a viagem, porque estou aqui a convite do gabinete de imprensa do Santuário de Fátima e não posso abusar do tempo das simpáticas senhoras que me emprestaram a sala. Realmente, Ribeiro Teles considerava que, de algum modo, a monarquia e o rei eram o complemento mais ecológico, mais ambientalmente mais correto da democracia, porque corresponde de algum modo, à família. E a família é a mãe da sociedade, não é? De modo que os países que têm reis e rainhas são países que, praticamente no mundo ocidental, pelo menos, têm todos regimes democráticos muito modernos e até alguns extremamente avançados. No resto do mundo, em geral, dentro do seu ambiente onde estão, também costumam ser mais representativos e mais equilibrados do que muitos regimes republicanos, que são ditaduras, que são regimes, enfim, pouco democráticos e pouco representativos. O Gonçalo Ribeiro Teles, de algum modo, foi um dos meus grandes mestres de cultura. Foi a partir com ele que eu aprendi a ver Portugal e ver a cultura
europeia, a cultura mundial de outra maneira. E eu julgo que ele, de algum modo, também segue uma linha de pensamento muito influenciada por professor Caldeira Cabral e também por Henrique Barrilaro Ruas, do ponto de vista filosófico, as obras de Henrique Ruas, nomeadamente A Liberdade Portuguesa, também editado recentemente, explicam muito o seu pensamento. Pessoas como o professor Agostinho da Silva, que eu também frequentei muito na minha juventude, também influenciaram-nos a ambos, e temos hoje tendência a ter uma visão muito imediatista e muito a curto prazo das realidades políticas, que, aliás, eu acho que é um pouco um dos defeitos do regime republicano, é que vê a política a 5 anos ou 4 anos, enfim, e o longo prazo não interessa muito porque não ganha eleições. O ganha eleições é o que se passa no curto prazo. Não quer dizer com isso que imensos republicanos são também grandes ecologistas e grandes defensores do nosso futuro. Mas o regime é que não facilita tanto. O ambiente, a paisagem, sobretudo a paisagem natural, mas a paisagem construída, a paisagem humana, são a base da nossa cultura. Um povo que não tem uma identificação com a sua paisagem é um povo que está à solta, que está perdido, que está um bocado desorientado. Nesse sentido, quando se deixam, enfim, pois algumas autoridades municipais ou arquitetos um bocado menos respeitadores do ambiente ou outras realidades e interesses económicos de curto prazo destruírem a paisagem e o ambiente, estamos a cometer um suicídio cultural, estamos a destruir-nos a nós próprios, a legar aos nossos herdeiros e descendentes um mundo feio, sem beleza, e ao mesmo tempo estamos também a destruir-nos a nós próprios. Por isso, nesse aspecto, acho que das ciências mais importantes, das artes mais importantes, está realmente a defesa do ambiente e a defesa da nossa cultura e de um modo geral, a defesa da nossa civilização. Que dizem os arquitetos, mas temos que marcar a nossa época, falam no protocolo de Veneza, que hoje em dia eu acho que está completamente desacreditado. E temos que defender, sobretudo, a nossa identidade e a nossa memória. Claro que adaptando-a às necessidades da nossa época, obviamente está fora de questão. Mas não a deixar dominar pelas necessidades imediatas que levam depois à destruição de valores muito mais importantes, que são valores de futuro. E nesse aspecto, Gonçalo Ribeiro Teles é provavelmente das figuras mais importantes do ponto de vista filosófico e político e prático que passaram em Portugal no século XX. De modo que fico muito feliz com este congresso, esta reunião, e espero que daqui nasçam um pensamento e se desenvolvam ideias para poder que no futuro nós todos estejamos mais conscientes e mais informados sobre as nossas prioridades. Muito obrigado por este convite. Novamente, nós é que agradecemos o seu contributo e a sua disponibilidade, ainda para mais com grande condicionamento para se juntar aqui. Esperamos agora que nos possa acompanhar no restante da sessão, via remotamente, e novamente, muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado pelo convite. Maria, eu agora pedi aqui a tua colaboração, porque temos eu penso que, entretanto, temos aqui a juntar-se a nós o professor doutor Guilherme de Oliveira Martins. Propunha aqui um pequeno compasso de espera, porque é outro dos convidados que temos aqui nesta sessão. E o arquiteto João Reis Gomes, se quiser. Exatamente. Eu peço muita desculpa, mas sabem como é que é. Os horários às vezes são complicados. Mas aqui estou. Saudades a todos e agradecendo muito o vosso convite.
Com certeza, professor. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Para introduzir aqui o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, enfim, é uma figura subejamente conhecida, administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, preside também ao Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos e ao Grande Conselho e Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura, além da sua carreira como docente, professor catedrático da Universidade de Lusíada e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, também uma pessoa com um passado com vasta experiência na área governativa, integrou vários governos constitucionais, foi também deputado à Assembleia da República por vários mandatos, foi presidente também da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Isto apenas para dar alguns lives do seu vasto e brilhante currículo, professor. Mas para lhe passar de imediato a palavra e pedir o seu contributo, eu evocava aqui uma homenagem que aconteceu, precisamente promovida pelo Centro Nacional de Cultura em 2011 e que se realizou precisamente na Gulbenkian, uma sessão que para mim marcou-me e penso que de alguma forma foi um momento histórico, pois foi quando em direto e presencialmente Eduardo Lourenço lhe cunhou a Ribeiro Teles o termo de jardineiro de Deus, e essa sessão marcou-me porque o professor Ribeiro Teles viu extremamente entusiasmado no contexto dessa sessão, onde várias figuras participaram. O professor Guilherme de Oliveira Martins foi um deles, como disse Eduardo Lourenço, mas muitos outros colaboraram com o seu testemunho, e também aí uma reflexão, uma catarse em torno daquilo que havia sido até esse ponto a obra de Ribeiro Teles, mas o entusiasmo do professor Ribeiro Teles efetivamente não se devia de modo algum a questões de ego, de ser ele o homenageado, mas eu recordo-me perfeitamente de ouvir dizer que estava muitíssimo entusiasmado com aquilo, porque achava que podia ser uma ferramenta de serviço para galvanizar outros e pessoas mais jovens, inclusivamente, a envolverem-se nas grandes causas da paisagem, da cultura, do humanismo em Portugal, e realmente isso aparentemente era o seu grande motor. Portanto, aconteceu também, quando foi agraciado com o prémio Sir Geoffrey Jellicoe em 2013, o seu discurso de aceitação é um discurso de serviço, de missão em favor dos outros. Portanto, a questão que gostaria de lhe colocar é se efetivamente na sua convivência e nos diversos contextos em que teve a oportunidade de contactar com o professor Ribeiro Teles, se esta veia vincadíssima de homem de serviço também se fazia notar. Muito boas tardes a todos, é para mim um grande gosto e uma grande honra e começar por confirmar plenamente esta ideia. O professor arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles era alguém que sempre encontrei desperto, atento, e o serviço era de algum modo o grande motor da sua ação. Foi um dos fundadores do Centro Nacional de Cultura, em 1945, 8 dias depois do final da guerra na Europa. Eu saliento isto uma vez que tratava-se, afinal, da geração de Gonçalo Ribeiro Teles, que desejava, no fundo, aproveitar aquele momento. Depois de uma tragédia que foi a guerra europeia, era indispensável pensar nos valores culturais e pensar naquilo que, para Gonçalo Ribeiro Teles, era, no fundo, essencial. As pessoas. As pessoas. Se repararem bem, quando fundou, em 1974, o Partido Popular Monárquico, o símbolo é simultaneamente um símbolo da agricultura. Eu falarei um pouco sobre isto, é uma forquilha, mas Gonçalo Ribeiro Teles dizia
e é a representação de uma pessoa. De uma pessoa. Afinal, a relação fundamental que estabelecemos na polis, e hoje estamos a falar do político, mas para ele, eu não posso estar mais de acordo com o Gonçalo, que acaba de me lançar este testemunho e este desafio de falar no serviço, eu associaria o cuidado e a atenção. A atenção, o cuidado e o serviço. Quantas vezes, foram muitos anos de convívio, muitos anos, e não havia dia em que não nos encontrássemos, que ele não invocasse uma causa que tinha de ser posta em prática. Como todos bem sabem, e eu começo talvez por aí, a palavra cultura é, na nossa sociedade e na nossa história, uma palavra relativamente recente, no sentido que lhe damos, de cultura do espírito. Uma vez que, quando encontramos na antiga Roma a referência à cultura, é em relação ao ato de semear e de colher. É a relação com a natureza, é a cultura dos campos que estava em causa. Recordamos que Cícero, ao falar daquilo que hoje designamos como cultura, usava outra palavra. Ele usava a palavra humanitas. E é essa humanitas, esse humanismo permanente que nós encontramos em Gonçalo Ribeiro Teles. E permito-me, portanto, concordar inteiramente com esta ideia de serviço, com a ideia de causa, as causas. Não posso esquecer, além da sessão que referiu, e justamente daquilo que Eduardo Lourenço e os dois faleceram com um mês de diferença, como bem sabem, e os dois foram se encontrando desde exatamente da sua juventude. A verdade é que a noção de envolvimento na polis de Eduardo Lourenço, naturalmente, ao lado de Gonçalo Ribeiro Teles, mas agora estamos a falar de Gonçalo Ribeiro Teles, era de facto uma noção de olhar essa cultura no sentido mais amplo. De algum modo, um dia ele disse-me: já repararam como a história se faz ligada à natureza? Primeiro, nós encontramos as civilizações nómadas, e as civilizações nómadas são destruidoras, no sentido em que a caça é a sua ação primordial. E Gonçalo Ribeiro Teles dizia: reparem, quando passamos do Paleolítico para o Neolítico, nós encontramos a percepção de que é preciso controlar, dominar, no bom sentido, a natureza. E por isso, digamos que já não é o caçador aquele que fundamentalmente domina, é o jardineiro. Reparam que o jardineiro tem esta enorme capacidade, que é, num espaço relativamente reduzido e lidando com a natureza, poder, obviamente, e o Gonçalo Ribeiro Teles diz num texto fundamental, que está, aliás, publicado na antologia, que tive o gosto, aliás, também de apresentar, um texto extraordinário, que é um texto dos anos 50, na revista Cidade Nova, em que ele diz, afinal, que essa relação com a natureza, esse controle com a natureza, torna
a humanidade criadora à imagem e semelhança de Deus. Esta imagem é uma imagem que esteve sempre presente na vida, no exemplo, na ação de Gonçalo Ribeiro Teles. Era alguém sempre disponível para as grandes causas, e quando, com que emoção, inaugurámos o Corredor Verde em Lisboa, eu estava a seu lado e ele estava bastante orgulhoso, e o Gonçalo se lembrar-se-á também nessa sessão da Fundação Gulbenkian, quando perguntaram o que é que gostaria que fosse Portugal. E ele disse esta coisa extraordinária, que é: eu gostaria que fosse assim uma espécie de jardim da Gulbenkian. Bom, poderá parecer, sobretudo a mim, ligado à Gulbenkian, um bocado de pretenciosismo, mas não. Gonçalo Ribeiro Teles estava a falar do seu jardim, estava a falar da sua ideia de... Eu recordo que o Jardim de Santa Gertrudes, portanto o Parque da Gulbenkian, foi muitas coisas. Foi jardim zoológico, foi o primeiro jardim zoológico aqui da cidade, depois foi feira popular. E quando o Gonçalo Ribeiro Teles pegou naquele jardim e recriou completamente, ele de facto transformou de facto numa obra de extrema beleza, e por isso invoquei esse texto de 1956 de Gonçalo Ribeiro Teles na revista Cidade Nova, em que ele diz que o jardineiro, o arquiteto paisagista, é de algum modo um continuador de Deus. Ora, por isso, Eduardo Lourenço referiu naturalmente o que referiu. Portanto, eu devo dizer que Gonçalo Ribeiro Teles, desde o primeiro momento em que o conheci, já há muitos anos, nos anos 60, quando eu conheci Gonçalo Ribeiro Teles, conheci-o igual a si mesmo, conheci-o exatamente como o conheci em toda a sua vida. O seu entusiasmo, a sua militância, a capacidade também de se irritar, de ter, de facto, ele achava que muitos atentados da proteção da natureza e, sobretudo, da questão fundamental para Gonçalo Ribeiro Teles, que era a paisagem, a proteção da paisagem. E Gonçalo dizia, já repararam, paisagem é a imagem do país. Quando nós falamos, Gonçalo Ribeiro Teles era alguém também muito preocupado com a noção viva de património cultural. E para Gonçalo Ribeiro Teles esse património eram os monumentos, mas também eram as tradições, era o património imaterial, era a natureza, eram também as paisagens e a proteção e a salvaguarda das paisagens. É por isso que ele dizia, eu gostaria que Portugal fosse uma espécie de jardim da Gulbenkian, no sentido de respeitador, e quantas vezes isso não acontece, como bem sabemos, respeitador dessas regras fundamentais de equilíbrio, de diálogo, de relação com a natureza. Mas se há pouco eu invocava o símbolo do PPM, que era naturalmente a forquilha, mas simultaneamente também a pessoa humana, não é? A pessoa humana. Porque para Gonçalo essa ideia de pessoa humana era uma ideia absolutamente crucial. Aliás, eu recordo que no final dos anos 50, Gonçalo Ribeiro Teles, mas também Francisco Sousa Tavares, não podemos deixar de invocar a sua memória também, disseram: é indispensável que a organização da sociedade se baseie na pessoa humana, na a concepção personalista da sociedade, centrada na noção de dignidade humana. Eu direi que esta questão é questão crucial ao falarmos da vida política. A vida política tem que ter a pessoa humana no centro, a dignidade humana no centro, e os direitos fundamentais equacionados a partir exatamente
desta relação com a vida, desta relação com a dignidade. E daí a relação importante com a natureza e aquilo que eu encontrava em Gonçalo Ribeiro Teles tantas vezes, que era o seu franciscanismo. O seu franciscanismo. Esta ideia do franciscanismo em Gonçalo Ribeiro Teles era justamente a irmã natureza, a sua relação com a irmã natureza. E esse franciscanismo, que está muito na tradição portuguesa, como bem sabem, é um espírito que nós encontramos no culto do Espírito Santo, nos Açores, por exemplo, e eu devo dizer-vos que, não vos quero naturalmente maçar, mas o meu testemunho de Gonçalo Ribeiro Teles é um testemunho de alguém que está vivo, que nos ensina muito e que sem esse contributo, porque vejam, a ideia de causas, a ideia de valores, a ideia de pôr as pessoas no centro das preocupações, esta ideia do jardineiro que prolonga a ação criadora, tudo isto significa, afinal, vermos Gonçalo Ribeiro Teles como um exemplo que não pode ser esquecido, um exemplo que foi pioneiro em tantas coisas, mas sobretudo, se foi o maior dos nossos arquitetos paisagistas, se foi o mais vibrante dos nossos cidadãos e dos nossos governantes, é alguém que tem que estar bem presente para pôr a pessoa humana, a dignidade humana, a relação com a natureza, aquilo que eu referi aqui, esse humanismo franciscano que em Gonçalo Ribeiro Teles estava muito, muito presente. Professor, muito obrigado pelo seu testemunho. Efetivamente, essa dimensão humanista é 100% indissociável de tudo o resto. Aliás, a Ribeiro Teles, na sua atuação, todo ele era muito coerente, não é? Dizia no início desta sessão, seja qual for o ângulo de abordagem, há uma grande coerência em todas as vertentes, porque era um pensamento muito, muito elaborado, muito atento. Quando referia essa questão das pessoas e do envolvimento, lembro-me sempre dele referir as suas raízes também na zona de Coruche, não é? Ele um alfacinha de gema, mas as suas raízes de Coruche e o contacto com as pessoas e com o labor da terra era profundamente marcante para ele e era fonte de conhecimento intrínseco, não é? Porque ele não falava de cátedra, não falava de ouvir dizer, conhecia em primeira mão a experiência desse labor da terra, não é? E a cultura que estava associada. E a tradição, e a questão da tradição, a tradição no melhor sentido. Porque Gonçalo Ribeiro Teles não era um conservador, não é? Ou seja, era alguém para quem a tradição era o melhor da transmissão, a transmissão dos valores que se renovam permanentemente. A ideia, que tantas vezes nos invocou, a ideia que ele aprendia na natureza, que era da metamorfose. A metamorfose. Ver em que medida a natureza evolui através da compreensão exatamente dessa metamorfose. Mas a metamorfose significa a renovação permanente, o renascer permanente. A ideia de sabermos exatamente, e, portanto, quantas vezes basta lermos naturalmente os seus escritos, basta lermos as suas obras, designadamente a questão, quando ele nos dizia o nosso país é um país em que a mata mediterrânica não pode deixar de ser preservada, não pode deixar de ser considerada. E essa mata mediterrânica, que tem uma enorme tradição, e, portanto, o nosso país, Orlando Ribeiro dizia, Portugal é um continente em miniatura. E esse continente em miniatura tem aquilo que é indispensável, que nós encontramos no celebérrimo texto do Conde de Ficalho sobre os verdes de Portugal. E o Conde de Ficalho aponta-nos exatamente para uma espécie
de viagem aérea por Portugal, vendo as culturas tradicionais, as árvores tradicionais, as nossas árvores tradicionais. E o ver que o verde escuro de Entre Douro e Minho vai, ao longo da nossa viagem para sul, tornando-se um verde menos intenso, mas não menos importante. Quando nós chegamos aos sobreiros, às azinheiras, quando chegamos à mata mediterrânica da Rábida, quando chegamos justamente à mata da Serra Algarvia, por exemplo, e exatamente nós encontramos a cada passo, vejam bem, porque era alguém que conhecia muito bem a história, é muito importante nós evocarmos isto, porque ele conhecia muito bem a história, mas conhecia como ninguém a geografia, conhecia como ninguém exatamente também as culturas tradicionais. E esta ideia da tradição e a ideia simultaneamente da metamorfose. Portanto, Gonçalo não era pela conservação, não. Gonçalo Ribeiro Teles era pelos valores vivos, os valores que são valores que estão enraizados nas pessoas, que se transmitem, e portanto nós só somos fiéis, eu disse-nos isto tantas vezes, só somos fiéis às gerações que nos antecederam se acrescentarmos valor, se legarmos às gerações que nos sucederem algo melhor, algo mais rico. É bem verdade, esse testemunho, essa ideia sempre da continuidade, da transição entre gerações foi bem real. Muito obrigado novamente, professor. Eu agora íamos introduzir aqui na nossa conversa o arquiteto paisagista João Reis Gomes, que foi precisamente um homem envolvido nesse processo de metamorfose vivida pelo professor Ribeiro Teles. O João Reis Gomes é arquiteto paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, pertence a uma primeira leva de arquitetos paisagistas também, a pioneira, todos eles alunos de Caldeira Cabral e também de Ribeiro Teles. É também um pensador da paisagem e realmente tem uma longa carreira associada ao ordenamento do território e à conservação da natureza, estando ligado, por exemplo, à implementação e dinamização das primeiras áreas protegidas no Algarve, concretamente a Ria Formosa, Castro Marinho, à data reservas e depois mais tarde o Parque Natural da Ria Formosa. E precisamente enquanto uma das pessoas que no terreno abraçou a missão de implementar a visão que Ribeiro Teles ia desenhando nos instrumentos gerais de ordenamento do território e também de conservação da natureza. O João Reis Gomes colaborou também já tinha, de resto, antes de embarcar nesta missão, tinha também já no currículo a colaboração com o arquiteto Viana Barreto, precisamente, penso eu que não estou em erro, que ele participou também no estudo de ordenamento do Algarve, de 69, que é um estudo absolutamente pioneiro. À data e a nível internacional brilhava o Ian McCarthy com a sua metodologia de sobreposição e das matrizes de aptidão, e paralelamente no Algarve a equipa do arquiteto Viana Barreto e com João Reis Gomes inserido fazia precisamente a mesma coisa, trilhava precisamente o mesmo caminho de abordagem à paisagem e ao seu diagnóstico e ao seu ordenamento, e depois, mais tarde, esse processo culminaria mesmo com a fundação, com a criação das comissões regionais de planeamento. Portanto, o João Reis Gomes tem um longo trajeto ligado a estas matérias. Hoje em dia preside também ao Instituto Gonçalo Ribeiro Teles da Sociedade de Histórica da Independência de Portugal. É um dos organismos setoriais, por assim dizer, da sociedade e que tem promovido diversos eventos e debates em torno das questões da paisagem e também da ecologia. Como nós estamos aqui num direto, e já tive a oportunidade de dizer isto ao João Reis Gomes, estamos aqui na magia do direto, ele teve um percalço com as tecnologias, com as informáticas, e portanto vai se juntar a nós via telefónica. Eu pedi agora aqui à Maria que entrasse também, que pusesse aí o telefone a jeito para a gente conseguir falar com ele. Vamos tentar aqui articular. Não sei se com certeza. Eu penso que iremos com certeza conseguir alguma coisa. Muito bem. João, se me permite, eu começava ou convidava à sua participação lançando-lhe aqui uma
uma reflexão que era, eu tive a oportunidade, também já lá vai há algum tempo, em 2011, de participar numa sessão de trabalho em torno do direito da água, e o preletor principal era o professor Freitas do Amaral. E que teve a amabilidade, quando, enfim, ele fez uma ronda às pessoas a perguntar qual era a formação, para perceber melhor de onde é que vinham e que conhecimentos é que teriam, e quando eu me identifiquei como arquiteto paisagista, o professor Freitas do Amaral fez questão de realçar, para arquitetos paisagistas, o professor Ribeiro Teles, a importância pedagógica que teve nos trabalhos, no seio dos governos em que colaboraram, e realmente havia ali essa dimensão técnica e pedagógica no âmbito da ação governativa. E, portanto, eu perguntava-lhe assim, enquanto homem que no terreno teve a oportunidade e a responsabilidade de implementar essas medidas, isto realmente, a visão de Ribeiro Teles para o ordenamento do território, para a conservação da natureza, para a promoção do equilíbrio da paisagem, ainda para mais, enfim, num tempo em que a autoridade do Estado não era assim tão fácil quanto isso de fazer vingar, isto foi realmente um momento revolucionário, uma pedrada no charco e algo completamente inovador. Com certeza. Pois, Ribeiro Teles foi um homem que, desde muito cedo, começou a meter a ecologia como base do ordenamento do território. Efetivamente, nisso ele foi pioneiro, porque esta noção de ecologia, só relativamente tarde, só nos anos 60, digamos assim, é que começa a ser aceita. No entanto, Gonçalo, já antes disso, ele entendia que o ordenamento do território tinha que ter uma base ecológica e que esse era o primeiro investimento que uma nação teria que fazer. É ordenar o seu território. E realmente entendo que ele teria toda a razão. Para isso foi buscar um colaborador extraordinário, que foi de facto o Viana Barreto, e quando esteve no governo, fez do Viana Barreto o primeiro diretor-geral do ordenamento do território. Eu tive muita ocasião de colaborar muito com o Viana Barreto nesse âmbito, e foi, acho que, enfim, cumprimos de facto uma missão que era importante para o nosso país e que era nova e que tinha sido de facto lançada pelo Gonçalo. Não há dúvida nisso. Por isso o Gonçalo é de facto um dos homens que tem que estar presente sempre na memória de todos aqueles que buscam Portugal no seu âmago. Ele como jardineiro, ele tinha o Éden na cabeça. Portanto, o jardim para ele era a procura do Éden. Esse era o paradigma que ele tinha. Enfim, muito se poderá dizer do Gonçalo, a ideia dos corredores verdes, que era uma coisa muito importante. Ele tinha sempre a mania de ligar a Baixa a Monsanto e realmente conseguiu. Ele conseguiu, porque de facto a gente sai do Marquês de Pombal, entra pelo Parque Eduardo VII e depois ele encaminhou o corredor verde até Monsanto. É uma ideia estupenda, porque o Gonçalo não só era teórico, como era um homem que não descansava enquanto não ligasse a teoria à prática. Isso foi, de facto, um aspecto muito... O pragmatismo do Gonçalo era qualquer coisa de muito importante. De resto, foi uma constante na sua vida, quer política, quer de arquiteto paisagista. Era que, de facto, era um lutador emérito, um homem de uma dimensão, de facto, que terá que ser relembrada. Porque não há... É já uma frase normal dizer-se que não há futuro sem passado. E o passado recente, relativamente recente, do Gonçalo,
serve para iluminar as pessoas e as novas gerações de arquitetos paisagistas. Isso é de facto muito, muito, muito significativo e que terá que ser mantido. Terá que ser mantido. Infelizmente, hoje, neste momento, o grande biógrafo do Ribeiro Teles, que foi o arquiteto Fernando Santos Pessoa, está a ser operado. Ele foi o biógrafo por excelência do Gonçalo. E eu tenho imensa pena que ele não possa estar presente, porque ele neste momento, não sei se agora neste momento está a ser operado em Coimbra. Ele deve ter uma pena tremenda que ele não poder participar. Não, mas deixou-nos um contributo gravado. Temos aqui um contributo gravado com a participação dele. Bem, meu caro amigo, sobre o Gonçalo, eu devo dizer que eu pessoalmente conheci o Gonçalo nos anos 50, nessa altura comecei a trabalhar no ateliê dele e ele, como já foi dito, ele foi um dos fundadores do Centro Nacional de Cultura. Juntamente com o Francisco Sousa Tavares e com a Sofia de Melbreiner, foram um dos fundadores. E nessa altura desafiou-me, olha, gostaria que criássemos o Centro Nacional de Cultura, um centro do Instituto Dom Dinis para a Ecologia e Desenvolvimento. E isso foi criado. Depois eu tive que me deslocar para o Algarve e efetivamente acontece que, enfim, por motivos vários, esse instituto não teve um grande desenvolvimento. No entanto, lembro-me perfeitamente do Centro, o Gonçalo, consegui encher o Centro Nacional de Cultura no lançamento do Instituto de Ecologia e Desenvolvimento. Muito bem. João, enfim, eu imagino que as dificuldades no terreno de tentar implementar uma rede nacional de áreas protegidas e uma estrutura de conservação da natureza fossem tremendas. Como é que era o apoio da retaguarda e do professor Ribeiro Teles enquanto responsável pela tutela? Bem, o Ribeiro Teles, devo dizer isso, teve um enorme colaborador e é impossível. Vou-lhe falar no seguinte: o Gonçalo tinha pelo nosso amigo Fernando, Fernando Santos Pessoa, uma consideração enorme. E foi buscá-lo à Madeira quando foi para o governo. E ele e o Gonçalo, mas claro, o Gonçalo e ele, o Luís Coimbra, tiveram uma importância muito, muito grande, porque tiveram pela primeira vez no governo de Portugal. E aí ele lançou as áreas protegidas, que foi enfim, e juntamente com o Barreto, que ao mesmo tempo, o António Viana Barreto, trabalhava na área do ordenamento do território. E foram as duas direções gerais que foram então criadas. O Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico e a Direção-Geral do Ordenamento do Território. Estes dois serviços foram suportes do lançamento da política do Gonçalo. Muito bem, certíssimo. Mas, enfim, sim. Era sobretudo isso. Eu puder responder a alguma coisa que me queiram pôr. Ok, nós agora João, vamos agora passar aqui ao testemunho precisamente do professor Fernando Pessoa e depois vamos abrir aqui algum espaço para as questões. Se houver alguma, voltaremos a
ao contacto e seguramente haverá ocasião para responder. Eu agora realmente ia pedir, o arquiteto Fernando Pessoa não pode estar presente nesta sessão, com grande pena sua, mas não quis deixar de recolher, de deixar o seu testemunho. E como já aqui o arquiteto João Reis Gomes frisou, foi efetivamente uma pessoa fundamental para a realização da visão política de Ribeiro Teles. E Fernando Santos Pessoa é engenheiro silvicultor e arquiteto paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia. Desempenhou na Madeira vários cargos, nomeadamente foi administrador florestal do Funchal e do Porto Santo, e também diretor, e também fez parte, aliás, da Direção Regional de Urbanismo do Funchal. Depois é realmente chamado a Lisboa por Gonçalo Ribeiro Teles para o auxiliar na implementação de toda a política de ambiente, a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, uma lei de bases de ambiente que primava pela inovação e por uma visão ímpar, já então perfeitamente holística sobre aquilo que eram as matérias de ambiente, consagrando conceitos como o contínuo natural, que curiosamente e penosamente foi retirado das mais recentes revisões dessa lei de bases de ambiente, mas efetivamente o Fernando Santos Pessoa fez parte desse esforço, foi fundador e primeiro presidente do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico em 76, foi depois mais tarde também então fez parte da Direção-Geral do Ordenamento e teve também ligado ao grupo de trabalho do Algarve, do Instituto de Conservação da Natureza, entre meados dos anos 80 e 90, que precisamente deu origem à implementação das áreas protegidas que temos cá em baixo. Foi coordenador também de vários outros grupos de trabalho e foi professor, teve uma longa carreira de quase 30 anos enquanto professor universitário. Para mim foi fundamental, pois foi meu professor, foi meu mestre, fui seu colaborador e ele faz o favor de ser meu amigo, gosto sempre de dizer isto, porque sou-lhe eternamente grato pelos ensinamentos que me proporcionou e devo dizer que este testemunho, e fui eu que o recolhi, perdoarão o artesanal da coisa, foi feito com um telemóvel no ateliê onde passei tantas horas e o pouco que possa saber da arquitetura paisagista aprendi-o lá com ele e, portanto, Maria, eu pedia-te agora então que passássemos à visualização desse testemunho. Estão a ver? Sim, estamos a ver. O meu testemunho sobre a passagem pela política. Não estamos a ouvir. Desde o princípio. Não estamos a ouvir. Consegues aumentar o volume, Maria? Está no Por favor. máximo. Tá? Ele, a profissão que ele escolheu, a arquitetura paisagista e a política, faziam uma ideia só, uma ideia única. Ele concebia tudo como uma ideia global que procurou relacionar de forma extraordinária. Foi sempre um democrata. Seria bom começar de princípio outra vez para ouvirmos tudo. Faz favor. Porque assim já estamos a ouvir, mas não ouvimos o princípio. Está bem, com certeza. Reinício. Então, Muito obrigado. Testemunho sobre a passagem pela política de Gonçalo Ribeiro Teles é que, desde o princípio, para ele, a profissão que ele escolheu, a arquitetura paisagista e a política, faziam uma ideia só, uma ideia única. Ele concebia tudo como uma ideia global que procurou relacionar de forma extraordinária. Foi sempre um democrata. Como todos sabem, bateu-se durante o Estado Novo contra a ditadura, participou em todas as eleições que se realizavam e há alguns factos extraordinários. Portanto, ele fez parte da campanha do general Humberto Delgado e disse o que está aqui em discussão não é a república nem a monarquia, é a democracia ou a ditadura. Portanto, isto não tinha. E de tal maneira o peso dele era importante, porque sendo na altura ele teve a sabedoria de marcar, ele e o grupo de amigos dele, os Tavares, Margar Ruas, os Coimbra e outros, de se separar da causa monárquica, que eram realmente umas pessoas muito fechadas ainda
e com algumas ligações ao regime. Mas conseguiu sempre imprimir a ideia de que a democracia estava para além da divisão de república e monarquia. Eu sou um caso exemplo disso, porque eu sou talvez um dos mais velhos amigos dele até aos últimos dias de vida dele. Eu sempre fui um refinado republicano e nem por isso ele deixou de me escolher sempre como o seu colaborador mais próximo. E foi interessante também o peso que as ideias dele tinham. É que no Congresso da Oposição Republicana, de 1963, se ia realizar em Aveiro, convidaram os monarcas para colaborar. E eles disseram, nós não vamos colaborar no Congresso Republicano. Então mudou-se a designação do Congresso para Congresso da Oposição Democrática. E então eles já puderam participar, embora o Gonçalo não tivesse chegado lá, porque a polícia não deixou lá chegar. E foi sempre assim. Quando chegou depois a Convenção Monárquica, que veio a seguir, e mais tarde ao PPM, e entrou no Parlamento, na Assembleia da República, o primeiro discurso que ele faz, que é sintomático, em que ele saúda a Assembleia da República e o Presidente e os deputados, mas invoca que estamos aqui na continuidade das Cortes que desde 1954 já representavam o povo no Parlamento. As Cortes, e deve ter sido um choque aos parlamentares da primeira Assembleia da República, nós temos a seguir ao 25 de abril. Foi um homem que toda a vida foi capaz de transformar aquilo que ele mais ambicionava ser, que era proclamar que era a arquitetura paisagista como a ciência global, a arte e a ciência de ordenar o espaço, com a integração política. Para ele era tudo uma ideia global, uma ideia única. Isso foi o mais importante na mensagem dele até ao fim, e havia certas tiradas políticas que pareciam aulas da arquitetura paisagista. Portanto, é o que é mais extraordinário nisto. Está muito bem, ficou muito bem. Quero agradecer ali, gravou muito bem, ouviu-se muito bem. Tivemos aquele pim final que acaba por rematar de uma forma algo involuntária, mas pronto. Mas ficou muito bem. Depois, mais adiante, eu gostaria de fazer um ou outro comentário ao que o nosso professor Fernando Santos Pessoa disse, que é também um bom e velho amigo, mas quando me der a palavra eu estou disponível. Eu convido desde já a esse comentário. O meu comentário, aliás, às duas intervenções, mas esta última, o arquiteto Fernando Pessoa sempre me disse, sabe que eu fui republicano e apesar disso apoiei sempre o Gonçalo. Não havia contradição, porque o Gonçalo foi sempre de uma grande coerência monárquico, sempre monárquico constitucional, atenção, monárquico constitucional, como ele fazia questão de o dizer, Augusto Ferreira do Amaral ou Luís Coimbra sempre o disseram, monárquicos constitucionais, e o professor Fernando Pessoa, quando aqui invoca as cortes, são as cortes que vêm justamente da tradição antiga, daquilo que Jaime Concepção dizia, os fatores democráticos da formação de Portugal, e as cortes, naturalmente, da monarquia constitucional, desde a Revolução de 1820. Quando o Gonçalo Ribeiro Teles apoia a candidatura de Humberto Delgado, do general Humberto Delgado, ele não está só. Há outros monárquicos, e eu gostaria de invocar duas figuras importantes, que são o filósofo, o professor Vieira de Almeida. O professor Vieira de Almeida era monárquico e apoiou o general Humberto Delgado, e ainda um antigo companheiro de António Sardinha no integralismo lusitano, que foi Luís Almeida Braga, além
de Rolão Preto, que também, naturalmente, tem as suas origens monárquicas. Gonçalo era dos mais jovens, em 1958, mas sendo dos mais jovens, eu recordo que em 56 são os primeiros textos claramente prenunciadores da sua vocação relativamente à arquitetura paisagista. E isso é, a meu ver, particularmente importante. A grande coerência. Gonçalo Ribeiro Teles, muitas vezes ouvimos o discurso do comunalismo personalista, o comunalismo personalista. E esta ideia, ele dizia, que a monarquia que eu defendo é uma república de comunas, desse comunalismo de base, desse comunalismo, e é muito interessante porque vai às tradições mais antigas, vai às nossas cortes, às primeiras cortes de Leiria, vai às cortes de Coimbra, naturalmente, que ele invocava tantas vezes e tão justamente, e portanto, se falamos da política, temos que dizer que não há tergiversações relativamente ao pensamento político de Gonçalo. O que há sempre é uma preocupação de pôr as pessoas em primeiro lugar. E isso é que é, de facto, quando há pouco se invocou, eu também tinha falado disso, do Corredor Verde. Como sabem, o Corredor Verde está concretizado, nós podemos ir, de facto, da Baixa até ao bairro da Serafina, até à Serafina. Há só uma zona que faz parte do Corredor Verde, mas que não pode ser, por razões de segurança, não pode ser utilizada, como sabem, que é a parte correspondente ao Aqueduto das Águas Livres. Porque o Aqueduto das Águas Livres, quando esteve aberto como corredor, não neste tempo, porque nunca o Corredor Verde nunca abriu o Aqueduto das Águas Livres, porque era zona de suicídios e de assassinatos. E, portanto, mas pronto, de qualquer modo, nós sabemos que, e eu já fiz o Corredor Verde completo, já fiz o Corredor Verde, incluindo o Aqueduto das Águas Livres, que faz parte dele. Mas é muito curioso porque, por um lado, o idealismo, e simultaneamente também a capacidade de realização. Não era um idealista fora do mundo, não, era um idealista para fazer as coisas, E permite-me só, e termino já, falar das hortas de Lisboa. As hortas de Lisboa. Sabem que as hortas de Lisboa é uma velha tradição que Gonçalo Ribeiro Teles fez retornar, e é uma tarefa que ainda nos está por cumprir, que é fazer renascer as hortas de Lisboa. Sabem que os lisboetas são chamados alfacinhas, não sei se têm esta ideia, mas são chamados alfacinhas porque cultivavam alfaces nas suas hortas. E, portanto, as alfaces dos alfacinhas era justamente, tinha a ligação às hortas de Lisboa, porque muitas vezes pessoas, como eu já disse, Gonçalo Ribeiro Teles tem um conhecimento histórico fundamental, era um homem que conhecia a história muitíssimo bem, desde as origens até a antiguidade. E Gonçalo Ribeiro Teles, tantas vezes eu invocava às pessoas, mas o que é isso? O que é isso das hortas de Lisboa? E Gonçalo tinha que explicar porque as hortas de Lisboa tinham a ver, afinal, com aquilo que era a vida da própria cidade. E sabem, só agora também uma curiosidade, que os alfacinhas começaram a ser designados como alfacinhas depreciativamente pelos almocreves que vinham de Canessas, de Belas, que eram, como sabem, os grandes abastecedores de Lisboa. Mas eles diziam assim, sim, mas os lisboetas ainda plantam nas suas hortas alfaces, não é? Como os grilos, não é? Como os grilos. E, portanto, mas eu invoco aqui as hortas de Lisboa, porque o Gonçalo dizia sempre, há uma coisa que eu ainda não consegui fazer, já conseguimos o Corredor Verde, mas reanimar as hortas de Lisboa. E por isso eu sei que o Gonçalo, se estivesse aqui, e está a ouvir-nos, naturalmente,
Se o Gonçalo estivesse aqui, estava a dizer assim, não se esqueçam das Artes de Lisboa. Muito obrigado por mais esse comentário, também fundamental realmente na intervenção e no pensamento de Ribeiro Teles. Eu agora, se calhar, propunha que se fizesse aqui uma abertura para questões que há algumas das pessoas que nos acompanham, seja aqui no Zoom, seja através do Facebook, quisessem colocar algum comentário, alguma partilha. Não sei se temos alguma... Posso sempre abrir aqui a janela de chat. Aqui, à partida, não está nada. Não sei se por outras vias temos alguma questão. Nós partilhamos aqui no bate-papo alguns dos comentários que nos chegaram através do Facebook. Ok, pronto. Posso ler, se quiseres ler tu? Sim, portanto temos aqui o Diniz Nogueira, via Facebook, diz-nos que é um... neste caso terá sido a quando da intervenção de Dom Duarte, que é um orgulho imenso ouvir o nosso rei a falar, um grande homem a falar de outro. Queria ser político um dia e Gonçalo Ribeiro Teles é uma das minhas referências. Bom, pelo menos se lhe seguir a peugada, teremos aí mais um grande cidadão. Depois temos também aqui o agradecimento de Maria José Curado, o bom exemplo de uma grande amizade, entre um monarca e um republicano, juntos sempre, muito bonito. Isto, penso que a propósito do testemunho do professor Fernando Pessoa, e também aqui mais um agradecimento a todo o painel e às suas intervenções. Se não houvesse nenhuma, eu se calhar lançava aqui um desafio, um convite ao João Sergeiro, nosso presidente da APAP, se quereria partilhar também alguma ideia, algumas palavras aqui connosco. Bem-vindo, João. Gonçalo, muito obrigado. Viva. Viva. Eu estou aqui a presenciar este encontro e que estou emocionado porque não só estamos a falar de uma pessoa que nos é muito querida, como estamos a conseguir fazer aquilo que era a conversa em primeira pessoa sobre Gonçalo Ribeiro Teles. Quero agradecer aos presentes, também a tua organização, que está a ser feita através desta conversa, porque estamos a conseguir, nesta última hora, trazer nestes testemunhos a verdadeira dimensão daquilo que era o nosso professor e aquilo que era as facetas da sua vida através de pessoas que conviveram com ele e que tiveram, através desse convívio, notas importantes e relevantes. Eu já estou aqui a ver o Dr. Gonçalo Guilherme de Oliveira Martins e estava-me a lembrar de uma apresentação que foi feita aqui há uns anos atrás no Centro Nacional de Cultura, um livro do Dr. Guilherme Oliveira Martins. O livro chamava-se O Encontro da História. E nessa altura houve várias pessoas que deram uma nota sobre aquilo que era as intervenções na história e do homem português. E eu lembrei-me que o professor Gonçalo Ribeiro Teles também poderia ter estado aí, porque todos aqueles testemunhos que foram feitos nessa altura criaram ali um cordão intenso sobre aquilo que é uma forma de ver o homem português, Portugal, a sua cultura. E hoje revivi isso aqui de novo, através também do professor Fernando Pessoa, através também dos testemunhos do Reis Gomes, e também esta forma como o Sr. Alteza Real colocou as notas sobre Portugal, o território, a paisagem, a ecologia, o tempo, e o professor Ribeiro Teles. Olha, Gonçalo, eu acho que temos aqui hoje de facto uma conversa sobre verdadeiramente o Gonçalo Ribeiro Teles na primeira pessoa, e eu acho que eu estou pessoalmente muito contente. Era isto que eu queria deixar. Muito obrigado também por essa ideia, por esse contributo. Eu acrescentava, uma vez que penso que ainda não temos nenhuma questão, eu acrescentava que também, efetivamente, e agarrando aqui um bocadinho nas tuas palavras e também numa ideia que o professor Guilherme de Oliveira Martins lançou do que falta cumprir de Ribeiro Teles. E acho que este ciclo de reflexões que a APAP em boa hora promoveu,
mais do que para promover apenas o mês internacional da arquitetura paisagista, mas mais para dar a conhecer o Ribeiro Teles nas suas diferentes, mas indivisíveis facetas, não é? Do seu pensamento, daquilo que é o seu legado. É uma forma de honrar a sua memória, mas parece-me a mim que também deve ser um veículo de catarse interna da profissão. E porquê focar na profissão? Porque efetivamente ele tanto amou esta profissão, tanto deu de si esta profissão. Eu agarrando numa referência que lancei ao Dom Duarte quando da sua intervenção, que efetivamente o Gonçalo Ribeiro Teles há um texto onde refere-se ao rei como sendo a pátria com figura humana. Eu aqui arriscava dizer que o Ribeiro Teles era precisamente a arquitetura paisagista com figura humana, porque a maneira como ele personificou, como materializou o pensamento e a visão da arquitetura paisagista com as preocupações humanistas ao centro e depois toda a articulação com uma ética territorial, paisagística, ambiental e intergeracional, acho que é fundamental. E, portanto, também aquela ideia de que ele está entre nós parece-me perfeitamente feliz. Ele fisicamente, efetivamente, deixou-nos no ano passado, mas as suas ideias continuam em nós, as ferramentas que nos legou, por muito deturpadas que possam ter sido, por muito adulteradas que possam ter sido, continuam a existir e a ser oportunidades de desenvolvimento. E, acima de tudo, a influência que ele teve em tantas pessoas dentro e fora da arquitetura paisagista parece-me a mim ser o grande património que ele deixou. Mas realmente, e não obstante haver um discurso laudatório que é transversal e que foi mais notório, obviamente, e assim acontece sempre, a quando do seu falecimento, a sua visão política da polis, da paisagem, conciliadora e conciliada também, mais harmoniosa, mais equilibrada, e que seja um berçário de maior justiça, de maior felicidade, de solidariedade, continua largamente por realizar. E aqui num discurso muito direcionado para nós, internamente da APAP e da profissão, nós efetivamente encontramos, parece a mim, numa circunstância de orfandade espiritual, não é? Perdemos fisicamente aquela que era a nossa maior referência, mas isso coloca-nos, parece-me a mim, diante de de dois caminhos. Penso que temos que definir aqui um bocadinho o caminho que iremos optar. Ou nos enrolamos realmente em posição fetal e choramos a morte de Ribeiro Teles, que me parece uma ideia completamente avessa àquilo que era a sua personalidade combativa, o seu espírito vivo, curioso, sempre dinâmico, ou então, quer dizer, lançamos mãos à obra e agarramos na tal forquilha que o professor referia no logotipo do PPM e continuamos a construir o futuro para as pessoas, com a terra, com tudo isto. E isso parece-me a mim que sim, será honrar a sua visão e o seu pensamento. Eu guardei de uma das sessões anteriores o testemunho da Helena Barros Gomes, quando contou que ao aceitar o desafio que lhe foi lançado de alguma forma dar continuidade ao trabalho do Ribeiro Teles em Lisboa, e quando foi ter com ele a sua casa para lhe contar a novidade, recebeu obviamente o carinho, o conforto típico daquela figura calorosa que era o Ribeiro Teles, mas acima de tudo registei o entusiasmo vivo que ele sentiu porque alguém ia continuar o trabalho. E isso, efetivamente, o tal espírito de missão e de serviço parece-me que vive e viverá sempre que alguém decida dar continuidade ao trabalho que ele tem. Portanto, eu acho que no final desta sessão e todas as anteriores e destas comemorações, nós, enfim, não só nós colegas que estamos aqui em comunhão, mas também todas as pessoas que não o sendo são cidadãs, e o professor Ribeiro Teles foi acima de tudo um insigne cidadão, um brilhante cidadão. Esse desafio é como é que vamos realmente honrar a sua memória. E a nós, arquitetos paisagistas, eu permito-me esta expressão, nós não somos o que sobra de Ribeiro Teles, nós somos a continuidade do Ribeiro Teles. E portanto,
nesse capítulo acho que temos que nos assumir como seus herdeiros, como seus testamentários e assumir uma coisa que eu acho que é uma expressão que lhe ouvi uma vez e que acho que é muito feliz. Nós temos que ser efetivamente jardineiros de futuros e dentro desses futuros temos que ser jardineiros de felicidade. Penso que isso é a dívida que temos para com ele e a missão que ele sempre se entregou perante este país. Portanto, não sei se me estico aqui nas minhas funções de moderador, mas também não quis deixar de aproveitar este momento para lançar esta reflexão, porque acho que, efetivamente, estes testemunhos magníficos que aqui contámos, do Dom Duarte, do professor Guilherme de Oliveira Martins, do João Reis Gomes, do Fernando Pessoa, têm este denominador comum, que é, ainda há trabalho para fazer. Ribeiro Teles nunca deu o seu trabalho por concluído. Aliás, aquela expressão que ele tinha sempre que alguém chegava lá à casa, ou sempre contactava com alguém que era "e novidades há", umas vezes num tom mais irónico, mas quase sempre para perceber, ok, para onde é que vamos, qual é o estado da arte, o que é que temos que fazer a seguir, qual é o trabalho, a próxima tarefa que temos que abraçar. Penso que isso aí é o fundamental desta sessão, desta reflexão coletiva que temos vindo a fazer em torno da figura do professor Ribeiro Teles, contando com variadíssimos testemunhos. Eu agradeço particularmente hoje, novamente, ao contributo de Dom Duarte Bragança, do professor Guilherme de Oliveira Martins, do arquiteto paisagista João Reis Gomes e também, aqui por interposta pessoa, ao arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa, e eventualmente, para cumprirmos rigorosamente o horário a que nos comprometemos, não havendo mais questões, daria por encerrada esta sessão, agradecendo novamente a participação de todos, oradores e também o público que nos acompanhou nesta última hora e meia. Muito obrigado. Obrigado, novamente. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação e voltamos a ver-nos amanhã com o nosso próximo evento do Vinhado. Boa tarde.